Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui. O existencialismo é o humanismo, né? Do grande escritor Jean-Paul Sartre. Tá? O Jean-Paul Sartre ele é adepto do chamado existencialismo. Né? O existencialismo, o existencialismo é o humanismo, é uma obra feita pelo Sartre que tem como objetivo mostrar, né, para os críticos do existencialismo por que que de fato o existencialismo é a filosofia mais humanitária, mais humanista, mais humanitária e que mais eleva a dignidade da pessoa humana, né, dentre todas as demais formas de fazer filosófico. Né. Uma das ideias do Jean-Paul Sartre é que, bom, isso tem a ver exatamente com a questão do existencialismo, tá? Do Kierkegaard, do Heidegger. O Sartre ele vai dizer para nós nesse livrinho que nenhuma pessoa ela nasce para ser herói e nem para ser covarde. Né? Nenhum homem nasce para ser herói ou para ser covarde. As pessoas são heróis ou são covardes de acordo com as suas próprias escolhas. Tá? Ou seja, eu decido ser um herói, eu decido ser um covarde, eu decido ser o que eu quiser. Não existe um plano pré-estabelecido, não existe uma essência humana, não existe uma essência dentro de mim que de fato me obrigue, né, a ser aquilo que eu sou. Né? Se eu sou aquilo que eu sou hoje, é porque eu optei por ser aquilo que eu sou hoje. E se eu serei alguma coisa a mais no futuro, é porque eu vou decidir ser alguma coisa a mais no futuro e eu, exatamente eu, vou tomar a decisão e vou seguir exatamente os objetivos certos para me tornar exatamente naquilo que eu quero ser. Então, nenhum homem nasce para ser feliz, por exemplo. O homem ele escolhe ser feliz. O homem decide ser feliz. O homem toma as decisões corretas para ser feliz. Assim como também nenhum homem nasce para ser triste ou para fracassar na vida. Ele decide fracassar na vida a partir da hora em que ele toma as escolhas erradas, por decisão própria. Não porque o destino decidiu, não porque Deus decidiu, não porque antes de tudo houve um plano que estabeleceu que ele deveria de ser destruído, que ele deveria de ser miserável, que ele deveria de ser coitadinho. Não, é eu que decido se eu vou ser feliz ou se eu vou ser triste. Eu é que decido se eu vou ter uma vida de abundância ou uma vida de fracasso. Isso é o existencialismo. O existencialismo ele coloca nos ombros do ser humano toda a responsabilidade. O existencialismo ele não admite que uma pessoa coloque a culpa nos outros ou que o indivíduo coloque a culpa em qualquer outro elemento que não seja ele mesmo. Por outro lado, o existencialismo ele não é uma ideologia 100% individualista, em que o indivíduo ele tem prioridade máxima sobre tudo. Não. Porque o existencialismo ele prega que é a sociedade, ou seja, o outro, que estabelece conceitos. O máximo que eu posso fazer é me utilizar desses conceitos para definir a minha vida e decidir quem eu vou ser. Ou seja, se a sociedade ela não tivesse criado o conceito de herói, seria impossível, por mais que eu quisesse, me tornar um herói. Se a sociedade não tivesse criado o conceito de covardia ou de ser um covarde, eu jamais poderia optar por ser um covarde. Né? Então, se por um lado eu decido o que eu vou ser, um covarde ou um herói, por outro lado é a sociedade que vai criar o conceito de herói e o conceito de covarde e vai colocar nas minhas mãos a opção. Entendeu? Então a sociedade precisa fazer isso para que eu possa escolher o que eu vou me definir. Logo, as minhas escolhas também elas se dão dentro de um tempo e de um espaço e de uma sociedade específica. Então, por exemplo, se a sociedade ela não me permite, né, de alguma maneira, ser um cidadão livre, por exemplo, na época da escravidão, então não teria como eu optar ser um cidadão livre, já que a própria sociedade criava mecanismos para me definir como escravo. Né? Se por outro lado eu quisesse ser um escravo numa sociedade livre,
e eu tivesse nascido numa família de aristocratas, seria impossível, né, eu me tornar um escravo, exatamente por causa dos mesmos mecanismos, né, que a sociedade criara, que impossibilitariam uma pessoa escrava de ser livre e de ser senhora, né? Então quer dizer que as minhas decisões, por mais que elas partam de mim e por mais que a responsabilidade seja totalmente minha daquilo que vai acontecer comigo, por outro lado eu tenho que me valer dos mecanismos sociais que a própria sociedade estabelece, né? Então não é algo, algo antissocial, algo desprovido de sociedade, algo isolado, né? O existencialismo ele não é algo isolado, individualista, né? Da mesma maneira, pode-se dizer que tudo aquilo que o indivíduo faz, segundo o Jean-Paul Sartre, tudo aquilo que o indivíduo faz não acarreta apenas na vida dele, mas também na vida de toda a sociedade. Porque muitas das coisas que vão acontecer com as demais pessoas, né, só acontecerão com elas exatamente porque eu tomei as decisões que eu tomei, né? Em outras palavras, estamos como que interligados. A sociedade ela está como que interligada. Tudo aquilo que eu faço de alguma maneira vai repercutir na vida do outro e na vida dos outros e na vida da sociedade em geral, e é isso o que vai elevar ou até mesmo prejudicar a sociedade. Então, os indivíduos, eles são responsabilidade por si, eles recebem da sociedade os mecanismos necessários para se elevar e, ao mesmo tempo, as decisões que eles tomam, eles vão ter uma importância para toda a sociedade em geral, para toda a humanidade em geral. Isso é o que defendia o Jean-Paul Sartre na sua obra O Existencialismo é o Humanismo, né? Em determinado momento, o Jean-Paul Sartre, né, ele vai falar que a realidade existente é tudo aquilo que de fato é. Não há outra realidade além daquela que seja. O homem é o projeto que ele cria de si mesmo e executa, né? Em determinado momento, né, ele vai falar que não existe uma natureza humana, não existe uma essência humana, né? Existe sempre uma possibilidade para o covarde deixar de ser covarde e para o herói deixar de ser herói. O que determina é o engajamento total e não é um caso particular, uma ação isolada que engajará você totalmente, né? Isso Jean-Paul Sartre vai falar para nós, né? Outra coisa que ele vai falar para nós é a coletivização, enquanto tal, ela acontecerá. Não tenho como saber, sei apenas que eu mesmo farei tudo o que estiver ao meu alcance para fazê-la acontecer. Fora isso, não posso contar com nada. Só existe realidade na ação. O homem não é nada mais que seu projeto. Ele não existe senão na medida em que se realiza, e portanto não é outra coisa senão o conjunto de seus atos, nada mais além de sua vida. Ora, na realidade, para o existencialista, não existe outro amor do que aquele que se constrói. Não há outra possibilidade de amor do que aquela que se manifesta em um amor. Não há genialidade senão aquela que se expressa em obras de arte. O gênio de Proust é a totalidade das obras de Proust. O gênio de Racine é a série de suas tragédias. Além disso, não há nada. Por que atribuir a Racine a possibilidade de escrever uma nova tragédia, uma vez que exatamente ele não a escreveu? Um homem se compromete em sua vida, traça seu perfil e fora dessa figura não há nada. Somente a realidade é que conta. Você não é outra coisa senão sua vida. Isso não significa que o artista será julgado unicamente a partir de suas obras de arte. Milhares de outras coisas contribuem igualmente para defini-lo. O que queremos dizer é que um homem não é outra coisa senão uma série de empreendimentos. A soma, a organização, o conjunto das relações que constituem essa empreitada. Em determinado momento ele vai dizer para nós: admitamos, sou eu mesmo, em todo caso, que escolho o significado que eles têm. Quando eu estava preso, conheci um homem impressionante, que era jesuíta. Ele tinha entrado na ordem da seguinte forma: havia passado por uma série de infortúnios bastante dolorosos. Ainda criança, seu pai foi morto, deixando-o pobre. Ele foi recebido como bolsista numa instituição religiosa onde constantemente lhe repetiam que ele tinha sido aceito por caridade. Consequentemente, ele não recebeu muito das distinções honoríficas com que as crianças são gratificadas. Depois, por volta dos 18 anos, teve um fracasso sentimental. Enfim, aos 22,
coisa pueril, mas que foi a gota d'água que fez o vaso transbordar, aos 22 anos ele foi reprovado em sua preparação militar. Portanto, esse rapaz podia achar que tudo tinha dado errado para ele. Era um sinal. Mas um sinal de quê? Ele podia refugiar-se na amargura ou no desespero, mas avaliou muito habilmente para seu próprio bem, que esse era o sinal de que ele não fora feito para os triunfos seculares, e que só os êxitos da religião, da santidade e da fé é que estavam ao seu alcance. Assim, viu nisso uma mensagem divina e ingressou nas ordens. Quem não vê que a decisão do sentido do sinal foi tomada exclusivamente por ele? Outras conclusões poderiam ter sido tiradas dessa série de fracassos. Por exemplo, que mais valia ele tornar-se carpinteiro ou revolucionário. Portanto, é dele toda a responsabilidade pela forma de decifrar os sinais. Então Jean-Paul Sartre ele fala para nós, né, que não existe nenhum sinal divino, assim que Deus possa te dar, por exemplo, para tu decidir se tu vai ir para a direita ou para a esquerda. O mesmo sinal que uma pessoa, né, usaria, né, o mesmo sinal que uma pessoa usaria para dizer que você deve ficar quieto no seu canto, no seu lugar, não falar nada, não fazer nada, não se envolver com nada, é da mesma maneira o mesmo sinal que pode levar outra pessoa a dizer: não, Deus está te dando sinal, a natureza, o universo, a vida, o mundo, enfim, está te dando sinal de que tu deve continuar, de que tu deve prosseguir nos teus projetos, nos seus empreendimentos pessoais, enfim. Só que o Jean-Paul Sartre diz: não existe esse negócio de sinal. Eu é que crio a interpretação disso. Eu é que decido o que eu vou fazer da minha vida. Por exemplo, uma folha de papel, tá, sendo levada por um pássaro, não significa um sinal de que Deus quer que eu seja um escritor, né? Ou que Deus quer que eu limpe o chão, ou que Deus quer não sei o que. Não, o Jean-Paul Sartre ele vai dizer: aquilo ali é apenas um acontecimento à parte. Eu é que posso interpretar aquilo ali como sinal de que eu posso ser um escritor e de que eu devo ser um escritor porque Deus está querendo que eu seja um escritor, ou eu posso interpretar aquilo ali como sendo um sinal de Deus, de que Deus quer que eu limpe o chão, Deus quer que eu limpe a rua da onde eu moro, ou ainda um outro sinal do tipo: bah, eu me esqueci de colocar papel higiênico no banheiro, por exemplo, né? Então, nós é que criamos a nossa vida, nós é que criamos a nossa realidade, nós é que decidimos o que vai acontecer conosco, nós é que tomamos a decisão. Ninguém toma a decisão por nós, ninguém decide o que vai acontecer no nosso lugar, ninguém diz o que vai acontecer. O seu destino está unicamente na sua mão. Você é que define o que vai acontecer com você. Se as coisas derem errado na sua vida, foi porque você decidiu. Se as coisas derem certo na sua vida, foi porque você decidiu. As coisas não deram errado na sua vida porque demônios atuaram e impediram você de ser feliz. E as coisas não deram certo na sua vida porque Deus decidiu, Deus colocou aquilo ali para dar certo de tal maneira que daria certo em qualquer situação. Não, você é o único responsável pelas coisas boas e pelas coisas más que acontecem na sua vida. Se você vai passar numa prova, foi porque você estudou. Se você vai reprovar numa prova, foi porque você não estudou. Não porque Deus ou o diabo tenha atuado de maneira a te ajudar ou a prejudicar. Não, você é o único responsável da sua vida. Jean-Paul Sartre seguia exatamente essa linha de raciocínio, né? Ele seguia a linha de raciocínio do existencialismo, né? O existencialismo, Heidegger e tantos outros, né? Heidegger, me esqueci o nome de outro, né? Mas teve vários filósofos, né, que de alguma maneira lidaram com essa questão do existencialismo. Heidegger e Kierkegaard, por exemplo, né, lidaram com essa questão do existencialismo. O Jean-Paul Sartre, né, um leitor assíduo desses filósofos e também ele mesmo um filósofo, seguia exatamente essa linha de raciocínio. Então tá aí para nós, pessoal, né? O existencialismo é o humanismo, né, do grande escritor Jean-Paul Sartre, tá? Então leiam esse livro, compartilhem esse vídeo, dê o seu joinha. Muitíssimo obrigado para quem está se inscrevendo. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam, né? Que a gente vai seguir dando novas dicas de livros, né? Ame ler livros de tudo. Ame ler livros de tudo. Um forte abraço, até mais.